Boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho, notícias da seleção ao vivo de Barcelona. Sábado tem amistoso contra a Guiné, né? E domingo tem Brasileirão ao vivo na Globo. Brasileirão feminino, Flamengo e Santos jogando pelas quartas de final, 4 da tarde. Amanhã, reportagem legal pra você. Papo agora é o time masculino, que só volta a jogar quinta que vem. O pessoal voltou de folga, vou lá pro Ninho do Urubu conversar com Pedro Neville. Flamengo voltando a treinar, Pedrão, tudo bem? Tudo bem, Escobar? Como é que você tá, amigo? Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Flamengo treinando sim em 2 períodos. Amanhã o mesmo, quer dizer, o técnico Jorge Sampaoli está aproveitando esse momento raro. Tempo para trabalhar com o elenco. Desde que ele assumiu há quase 2 meses, vinha fazendo 2 jogos por semana. Nesse período conseguiu manter o Flamengo vivo nas 3 frentes, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e agora trabalha principalmente a parte tática nessa data FIFA, mas também investe no físico dos jogadores para recuperar aqueles que vinham sofrendo desgastes ou lesões. Por exemplo, o Gabigol e o Matheus França hoje fizeram um trabalho à parte do grupo na academia, mas a gente também está falando de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Léo Pereira. Marinho foi reintegrado ao elenco. A negociação com o São Paulo não avançou por questões financeiras. Ele tem contrato até o final do ano. O Flamengo, nos próximos compromissos, vai fora de casa enfrentar o Bragantino na quinta que vem e depois, no domingo seguinte, o Santos. Seguinte, agora vamos fazer aquele giro pelos clubes cariocas. O Flamengo tá de olho no mercadão da bola, vai contratar e aproveitou para mostrar uma novidade no treino de ontem. Depois de quase 3 dias de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem à noite no Ninho do Urubu. A grande novidade foi a reintegração de Marinho. O atacante participou do treinamento ao lado dos companheiros pela primeira vez após quase 1 mês. O jogador havia sido afastado no dia 22 de maio, por indisciplina. Apesar do retorno, o técnico Jorge Sampaoli não conta com camisa 31, que tem contrato até dezembro. Com respeito a Marinho, um jogador que... Com respeito ao Marinho, um jogador que está negociando a saída do clube, então não vai ser encorpado pelo corpo técnico. Então, seguramente, ele encontrará um time que possa desfrutar da sua qualidade. Pode desfrutar de sua capacidade. Os 2 principais alvos rubro-negros no mercado continuam sendo Alan, do Atlético Mineiro, e De La Cruz, do River Plate. O volante tem acordo com o Fla, mas a saída do técnico Eduardo Cudê, do Galo, travou as negociações. Já o meia uruguaio é considerado peça importante do time argentino, que não pretende liberá-lo em caso de classificação para o mata-mata da Libertadores. Para o Flamengo na negociação? Tudo bem, Bruno? Bom dia para você, bom dia Mário Spinelli, Mário Pereira, Prates também, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. O Flamengo acredita que sim, Bruno, porque considera a negociação bem encaminhada, considera normal ter chuvas e trovoadas assim no meio do futebol. O Flamengo sabe muito bem o que é isso, há 2, 3 semanas estava sob chuvas e trovoadas. E o Atlético agora passando por um momento um pouco mais turbulento aí, com a saída do Cudê, entrada de um novo técnico, é natural. O Flamengo tinha a expectativa de finalizar essa negociação nessa semana, pode dar uma atrasada, mas sabe que é uma negociação, tanto essa quanto a do próprio De La Cruz, que são negociações que vão necessitar daquele famoso gelo no sangue que o Marcos Braz sempre fala. Tranquilidade, tem que saber, são cifras bem altas também. Então são negociações que vão, voltam, estica para lá, estica para cá, mas o Flamengo considera que já andou bastante, está bem encaminhado e até o jogador tem esse desejo de vir para o Rio de Janeiro também, assim como o De La Cruz. Então conta com esses pontos a favor, acredita que sim, vai ter o Alan e também, quem sabe, o De La Cruz ali, o River fazendo pouco mais de jogo duro, né, nessa situação financeira. Na questão do Alan, situação mais encaminhada do lado financeiro. Então acredita que sim, vai ter esse jogador, é só esperar um pouco. Repetindo, gelo no sangue, como diz o Marcos Braz. Ô Pedro, e tem uma informação, né? Eu já tinha falado sobre isso antes, mas acho bom frisar aqui para o fã do esporte, que é o seguinte, que vai exatamente concordando com o que o Pedro trouxe da parte do atleta. Há um tempo, quando ele foi vinculado, o Alan foi vinculado ao Palmeiras,
informações minhas que eu sei de bastidores, é que o próprio staff do jogador buscou o Palmeiras para oferecê-lo e o Alan tinha vontade de sair. Não é à toa, e também não é novidade, que pelo próprio áudio que estava na matéria do Bruno, o jogador, quando ele não quer sair, ele fala, eu tô feliz aqui, tô tranquilo, isso não é especulação, eu não falo. A todo momento se o clube achar que é bom, eu saio. Então o Alan nunca foi resistente à negociação dele. A princípio, a informação que a gente tem é que ele quer sair, ou ele está disposto a sair, não faria força para ficar. Então, assim, agora nós temos 3 elementos na avaliação. O Atlético, o desejo do Alan, e, claro, a questão contratual que ele tem com o Atlético, e aí o lado do Flamengo que quer o jogador. Mas, sim, pelo jogador, acertando valores, não faz nenhuma força para ficar. Não é qualquer clube, né? Você pensa na carreira do jogador, você pensa na vontade do jogador. Um jogador como o Alan, que é um baita jogador, que por muito tempo foi referência na posição por aqui, naquele Atlético, enfim, tinha essa titularidade garantida. Eu imagino que quando você tem especulação Palmeiras, Flamengo, a gente está falando de clubes na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas né? o Atlético não tá? Está, mas ele pode ter encerrado um ciclo já e querer algo a mais, né? E eu acho que isso é interessante. Campeão, mas né? isso é interessante, né, Mari? Se o Atlético também tá. E ele disputa as mesmas coisas que esses outros times disputam. Por que será que ele quer sair? Você tá reforçando um rival. Tá reforçando alguém que vai jogar o mesmo campeonato que você. Mas por que será que o... Então, aí é uma boa discussão. Pode ser uma questão salarial. Aí eu não sei que internamente o Alan tem passado, tem vivido. É que se prove o contrário, não sei se é um problema salarial com ele ou se as propostas foram tão melhores do que a questão contratual com o Atlético que ele tem, que deve ser uma situação bem confortável, ainda mais em futebol brasileiro, porque é um jogador de um nível muito alto, né? Um dos jogadores da posição, se não for o melhor, um dos melhores do Brasil. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que o Atlético, se ele realmente deixar o Atlético para jogar pelo Flamengo, o Atlético está reforçando um rival que vai jogar pelos mesmos títulos que ele. O Palmeiras, a mesma coisa. São os postulantes a Campeonato Brasileiro, são postulantes a Libertadores da América. Vincular a negociação a bônus, pro Atlético parece não fazer sentido. Bônus se ele ganhar o Brasileirão, a Libertadores. Vai ganhar por um time que talvez se ele estivesse aqui, ele teria vencido aqui e não lá, né? Pode ser. E eu preciso torcer pro sucesso dele no outro clube para eu ganhar uma grana? E tem ainda uma pitadinha. Pergunta para qualquer atleticano. O Alan no Palmeiras ou o Alan no Flamengo? Existe uma rivalidade histórica também com o Flamengo. Então isso mexe com o emocional do torcedor, porque assim, se ele fosse pro Fortaleza, que também briga na parte de cima, se ele fosse pro Botafogo, teria uma questão, porque tá reforçando o rival. Agora, é diferente quando vai para um Flamengo, para um Cruzeiro, isso e vice-versa. Um jogador que sai do Palmeiras para o Corinthians, sabe? Para equipes que tem, para o próprio Flamengo. Se ele vai para o Palmeiras, né, Pedro? Ele talvez iria para um adversário. No caso do Flamengo, ele iria para um rival, é assim que o Atlético vê o negócio. Do lado do Flamengo, essa questão aí de rivalidade, a gente sabe que isso também, né, Pedro? Eu acho que talvez seja muito mais forte de Minas para o Rio do que do Rio para Minas. Mas no Flamengo essa questão de rivalidade entra, sim, nessa negociação? Bruno, geralmente é um lado mais forte, sim, de Minas para o Rio, mas o Flamengo tem essa característica, a gente falava no início do ano, por exemplo, o Flamengo abrir tentáculos também na América do Sul. Tinha um desejo muito grande de tirar um jogador do Boca, tirou o Rossi. Agora está abrindo seus tentáculos para tentar tirar um jogador do River, o De La Cruz. E tem também esse desejo, claro, por que não, de tirar um jogador de um grande rival brasileiro, como é o Atlético Mineiro, um rival histórico e também atualmente no momento desportivo. Então, tem essa questão também de você desfalcar o outro rival, tem muito essa pegada do Flamengo também, além de ser ótimo, obviamente um ótimo jogador, o Alan, né, com a indicação do Sampaoli, já trabalhou com o Sampaoli no próprio Galo, então tem toda essa questão na equação também. E o Flamengo tem um poderio financeiro muito grande. Ontem vários estudos aí financeiros foram publicados por conta, enfim, dos balanços dos clubes e tudo mais. O Flamengo tem uma situação financeira muito estabilizada e pode fazer esses avanços aí em cima de outros clubes, e pelo menos as informações que chegam para a gente, eu não estou no dia a dia de Atlético nem nada, é que o Atlético tem uma necessidade maior de fazer um caixa. Isso conta também num momento como esse, numa operação grande dessa, né, em valores muito altos, principalmente para o mercado brasileiro.
tem 2 pontos aqui que eu quero até jogar para vocês. Eu acho que não sei quantificar de Minas para o Rio, mas para Minas, mas ainda mais pela disputa das equipes. Copa do Brasil ano passado, Campeonato Brasileiro, o que tinha também de dirigente do Flamengo, vocês lembram, tuitando, provocando o jogador A ou B de Atlético? Eu não sei como essas diretorias conversam nesse momento, porque histórico, vocês lembram de principalmente VAR, da questão de não sei pênalti, é verdade. Vinha muita provocação de qualquer lado ali nesse sentido. Mas é muito doido pensar como o Atlético agora vira refém da própria má gestão. Porque é o seguinte, o Atlético precisa fazer caixa, porque ele não gere bem os seus negócios. Ele está endividado, ele está atolado em dívidas. E ele fica dependendo de uma torneira ali que reza para funcionar. Então ele não tem grana, então ele precisa vender. Mesmo que esportivamente prejudique muito o time. Como vai prejudicar se o Alan sair? Mas aí ele brigou e teve toda uma questão de sai o treinador. Ou seja, já está pressionado pela má fase do clube por causa de uma gestão. E agora, nem o dinheiro que poderia ajudar, ele não pode entrar, porque ele vai virar mais uma peça na crise. Assim, se a gente parar para pensar na parte do campo, você tem toda a razão, Mari. Se a gente parar para pensar na parte do campo, o treinador que saiu, o treinador que vai chegar, eles não vão deixar... Se eles forem ouvidos, para ser quase que uma última palavra, e aí eles vão pensar na parte do campo e não na parte financeira, eles vão pedir para o Alan ficar. É um jogador que é difícil você substituir, você não encontra uma característica parecida, nem no grupo tem o Batalha diferente dele, o Otávio é diferente dele, é um volante que joga com perna esquerda e sai para jogar. Não é um atleta que apenas compõe elenco. Então, assim, se você parar para pensar na parte do campo, quem chegar não vai querer que ele saia. E quem saiu não queria que ele saísse também. Né? O treinador que chegar... Então, assim, mas é uma equação difícil de fechar. Né? O endividamento do clube, o que o clube precisa para tentar diminuir o tamanho do buraco e, ao mesmo tempo, você manter um time competitivo. Para manter um time competitivo, você vai gastar. Esses jogadores são caros. Acho que o mundo real, o mundo ideal para o Atlético é ele tentar não vender para o Flamengo, tentar vender para fora. Né? Porque o Flamengo... E essa questão, né, Mari, só completando o que o Pedro falou, de você mostrar força, né, no mercado, vamos lembrar que a primeira grande contratação de um Flamengo reestruturado foi a do Guerreiro, tirando do Corinthians, que na época era super badalado. Sim. E no ano passado, ou há 2 anos, né, Pedro, quando o Palmeiras tentou contratar o Pedro, o Flamengo falou aqui não, né? Então tem essa questão de você dar um recado no mercado também. A agressividade do Flamengo, ela não é apenas para reforçar o seu grupo, é para dar um recado para os adversários, é para enfraquecer os adversários, né? É para mostrar essa soberania a nível nacional e inclusive na América do Sul. E se o Atlético é vítima da sua própria má gestão, o Flamengo hoje ele dá as cartas justamente por conta da sua boa gestão. Ô Pedro, agora falando de dentro de campo para o Flamengo, porque ontem a gente falava assim, noticiário do Rubro Negro, 10 jogos sem perder, um tempinho para poder treinar, Alan e De La Cruz, Vidal falando que não vai ficar ao final do contrato. 2 dias de folga. 2 dias de folga. O imaginário do torcedor, ele já começa a pensar no meio de campo do Flamengo com o Alan. O que implica o Alan, não sei, a gente não sabe, ele não ir para o Flamengo pensando taticamente dentro de campo? Ele não ir para o Flamengo, bom, aí o Flamengo vai ter que buscar outra opção no mercado, porque embora o time tenha dado uma bela encaixada, como a gente diz no jargão agora, né, principalmente ali você pegar o Pulgar, que era uma peça que estava no elenco, mas tinha dificuldade de ter uma sequência por conta das lesões. Ele teve 2 lesões graves, então não conseguiu jogar nem com o Dorival, nem com o Vitor Pereira. Foram lesões complicadas e agora que ele teve, de fato, uma sequência, se mostrando um jogador muito útil ao elenco, de muita qualidade. Por mais que você tenha esse atleta, ele está fora, ele tem data FIFA. O Flamengo precisa de jogadores, precisa de elenco para disputar as 3 frentes. Então tem essa investida em um grande adversário, é um valor alto, Alan, chega para disputar a posição, possivelmente ali para ser um titular, tem o Thiago Maia no meio de campo, aí fica mais para o Sampaoli, mas mesmo que não tenha uma reviravolta, não dê nada mais certo com o Alan, o Flamengo vai ter que buscar outras opções no mercado, sim, para ampliar e dar essas condições ao Sampaoli, porque ele quer manter o time intenso, manter o time com condições de o tempo todo disputar os 3 campeonatos no mais alto nível, senão vai faltar peça, não tem como ser diferente. Porque essa correção de rota, né, Prats, diferente do ano passado, ela está sendo feita num momento onde o Flamengo ainda disputa bem as 3 competições. Ano passado, quando existe a mudança ali no comando técnico, o Campeonato Brasileiro já estava muito distante e ele não conseguiu recuperar, né? Nesse momento, é para disputar as 3. Sem dúvida. E trata-se de um treinador que não repete o time, né?
Então, para um treinador que não repete o time, ter a fartura que ele tem no Flamengo e podendo ganhar ainda mais fartura, é excelente. Ele pode ter quase 3 times, né? Então, tem 3 campeonatos para jogar, ele vai moldando muito o time de acordo com o jogo que ele está imaginando que vai acontecer. Né? Então, o Alan vai dar uma opção para ele muito boa se chegar. De La Cruz, se chegar, uma opção muito boa que o São Paulo vai ganhar. Vai chegar o Luiz Araújo, que é uma opção muito boa como um ponta, que às vezes falta ao time em algumas circunstâncias. Então, é algo que pro Sampaoli é um sonho. Tem muita gente boa em muitas posições para mudar o jeito do time jogar quando ele quiser. E se chegar esses jogadores todos, ainda mais com o Alan, que é de um rival nacional, que briga pelos títulos que o Flamengo disputa, pro Flamengo é excelente. Ainda satisfaz a vontade da personalidade do Sampaoli, né? Que é de pedir reforços, e o Flamengo é o clube que mais pode oferecer para ele e não contar com saídas também. E o Alan, quando a gente pensa assim em intensidade, ele é o jogador que representa talvez isso para um meio de campo, né, Mari? A gente mostrou o mapa de calor do Cobre jogador. todas as áreas. O Flamengo precisa de intensidade para recuperar a bola. Sim. Você pensa no Alan, né? Exatamente. E acho que vai além disso, né? A visão de jogo do Alan, ele tem essa característica também de enxergar muito bem a partida, de fazer uma leitura muito certa. O jogo, né? Ele agrega demais no time. E do outro lado, né, o Chacho, ele é tão maluco que ele voltou para Minas para fazer a reunião virtual, né? Não foi? Então tá aí na ação, o Flamengo está nesse momento fazendo os treinos para a volta do futebol. O Flamengo está nesse momento com o futebol praticamente parado por causa da data FIFA. Os jogadores estão treinando, mas o técnico Sampaoli já demonstrou que na volta, né, do futebol vai fazer mudanças. Inclusive, teve a reintegração agora do Marinho e provavelmente deve chegar os novos reforços do Flamengo. Agora no final do mês já chega Luiz Araújo e o goleiro Rossi, que já são 2 baitas reforços aí para temporada 2023. E o Flamengo está tentando acabar com essa novela entre Flamengo e Alan. O Atlético Mineiro está fazendo jogo duro para liberar o Alan, assim da mesma forma o River Plate também fazendo jogo duro para liberar o De La Cruz. E esses reforços são pedido do técnico Sampaoli, menos o goleiro Rossi. O goleiro Rossi já era pedido da direção, já do técnico Vitor Pereira, mas o De La Cruz, o Alan e o Luiz Araújo são pedidos do técnico Jorge Sampaoli, mas o goleiro Rossi agradou também o técnico Sampaoli, né? Ele aprovou também a contratação. E vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo não quer perder tempo nessa janela de transferência. E se, caso dê errado alguma dessas contratações, o Flamengo vai continuar no mercado buscando novos reforços. Então é isso daí, nação. Explode o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Deixe o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.